Olá, aprendizes do canal Resolvendo Matemática. Aqui resolvo com vocês exercícios de matemática no ensino médio. Exercício 35. Com os conjuntos e os números dados, preencha a tabela a seguir com o símbolo pertence convenientemente. Temos aqui diversos números e os conjuntos estão nessa linha aqui. Se você quiser um tempo para resolver sozinho, dê uma pausa no vídeo. Agora vamos resolver. Observe vocês que nós temos duas formas de resolver esse exercício. A primeira forma é pegarmos cada número e identificarmos a que conjunto pertence. A segunda forma é pegarmos o conjunto e verificar quais números pertencem a esse conjunto. Didaticamente, será melhor se eu pegar cada número e identificar o conjunto. Então é assim que eu vou resolver. 3,41. Ele não é um número natural, não é inteiro, ele é um número racional. E aqui vou pôr que é um racional positivo. Vai nos ajudar a identificar os conjuntos. Então, ele não pertence aos naturais, não pertence aos inteiros positivos, não pertence aos racionais negativos. Se dos racionais eu tiro os inteiros, ele não é um inteiro. Então, quando eu tiro os inteiros, eu não tiro esse número. Então, aqui ele pertence. Irracional ele não é. Se dos reais eu tirar os irracionais negativos, ele não é um irracional negativo, ele é um real. Ele está aqui, ele também é um número real. Então, ele pertence a esse conjunto. E se dos reais eu tirar os racionais positivos, ele é um racional positivo. Então, eu tiro esse número dali também. Letra B. Raiz quarta de menos 27. Vejam, raiz quadrada, raiz sexta, raiz quarta, qualquer expoente índice positivo para a raiz, se eu colocar um número negativo dentro, o resultado não será um número real. Portanto, esse número não pertence a nenhum dos conjuntos. Posso escrever aqui que ele não pertence aos reais. Menos 2 nonos. Menos 2 nonos é um número racional, é uma fração, e ele é racional menos. Não é natural, não é inteiro positivo, racional não positivo, pertence. Dos racionais eu tiro os inteiros, como ele não é inteiro, ele pertence a esse conjunto. Não é um irracional, porque ele é racional. Se dos reais eu tiro os irracionais negativos, como ele não é um irracional negativo, ele vai estar nesse conjunto. Dos reais eu tiro os racionais positivos, como ele é negativo, ele continua dentro desse conjunto. Não pertence. 3,21111, isso aqui é uma dízima periódica, então ele é um racional e ele é positivo. Tá? A mesma situação do primeiro. Ó. Não é natural, não é inteiro positivo. Ele não é um racional negativo. Se dos racionais eu tiro inteiro, ele permanece lá. Dos reais eu tiro os racionais negativos. Esse número continua lá. Agora, se dos reais eu tiro os racionais, seria não negativos aqui. Aí eu tiro esse número junto. Então, aqui ele não pertence. 143 sobre 13. Eu vou usar esse espaço aqui para fazer as contas que eu vou precisar. Eu divido 143 por 13, dá 1. 1 vezes 13, 13 para 14. 1, 13, 13 por 13, 1, resto 0. Portanto, o resultado dessa divisão é o número 11, e 11 é um número natural. Então, ele pertence aos naturais, pertence aos inteiros não negativos. Agora, ele não é um racional negativo. Dos racionais, eu tiro os inteiros. Como ele é um inteiro, quando eu fizer essa subtração de conjuntos, dos racionais eu tiro os inteiros, eu tiro esse número também. Então, ele não vai estar nesse conjunto. Irracional ele não é. Dos racionais eu tiro os irracionais não positivos. Esse número continua lá. Dos reais eu tiro os racionais não negativos. Mas como ele é um racional, ele é um natural,
Quando eu tiro os racionais positivos, eu também vou tirar esse número aqui. Então, ele não pertence a esse conjunto. Raiz cúbica de menos 8. Vamos ver aqui, raiz cúbica de menos 8 é a raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Raiz cúbica de menos 2 ao cubo é igual a menos 2. Menos 2 é um número inteiro não positivo. É natural? Não é. É um inteiro positivo? Não é. É um racional não positivo? Sim, porque os inteiros estão dentro dos racionais e ele é um inteiro. Então, ele pertence a esse conjunto aqui. Dos racionais, tiro os inteiros. Eu tiro esse número também. Irracional, ele não é. Dos reais, tiro os irracionais não positivos. Esse número continua lá. Dos reais, tiro os racionais positivos. Como ele é negativo, ele permanece nesse conjunto. Não pertence. 6,134221. Quando o decimal é não exato e não tem característica de dízima periódica, então ele é um irracional. Não é inteiro, natural, não é inteiro, não é racional. Do racional tiro os inteiros também não. Ele é um irracional. Dos racionais eu tiro os irracionais não positivos. Como ele é positivo, ele vai estar aqui. Dos reais tiro os racionais. Como ele não é racional, ele vai estar aqui também. Menos raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é um número irracional, divididos por 2, irracional. E agora é negativo, aqui poderia dizer que era positivo. Não é natural, não é inteiro, não é racional menos e, ele é irracional. Dos reais, tiro os racionais não positivos. Como ele é negativo, quando eu tiro esse número também. Dos reais, eu tiro os racionais positivos. Ele não é racional, então ele vai estar nesse conjunto aqui. 2π sobre 3. O π é um número irracional. Vezes 2 divididos por 3 continua sendo irracional. O porquê mais? Então, não é natural, não é inteiro, não é racional menos e, ele é irracional. Dos reais eu tiro os racionais não positivos. Como ele é positivo, ele permanece nesse conjunto. Dos reais eu tiro os racionais. Como ele é irracional, ele continua nesse conjunto. Raiz de 45 sobre raiz de 5. Vamos fatorar esse 45. Dá por 3, dá 1, dá 5. Dá por 3, dá 5. Dá 5 e dá 1. Portanto, raiz de 45, ela pode ser escrita como raiz de 3 ao quadrado vezes 5. Sobre raiz de 5. O 3 nós podemos tirar para fora. Então, fica 3 raiz de 5 sobre raiz de 5. Simplificamos raiz de 5. O resultado dessa expressão é 3. Então, isso aqui é igual a 3. E esse é um número natural. Então, pertence aos naturais. Ele é positivo, então ele pertence aos inteiros positivos. Ele não é um racional negativo. Dos racionais, tiro os inteiros. Como ele é natural, ele é inteiro também, então não vai estar nesse conjunto. Não é irracional. Dos reais, tiro os irracionais. Esse meu número continua lá. Dos reais, tiro os racionais não negativos, eu tiro esse número junto. Então, aqui não pertence. Agora temos ali 8 elevado a 0,666 pontinhos. Isso vai ser igual a 8, passando para a fração 6 nonos. Simplificando essa fração por 3 dá 2, por 3 dá 3. Então, nós vamos ter aqui a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Agora, o que é 8? Então, raiz cúbica
de 2 ao cubo, que é o 8, elevado ao quadrado. Que vai ser a raiz cúbica de 2 elevado à sexta potência. 6 divididos por 3 dá 2. O resultado vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Então, isso aqui é igual a 4, é um número natural. Então, ele é natural. Ele é um inteiro positivo. Ele não é um racional negativo. Dos racionais, tiro os inteiros, eu tiro esse número. Irracional não é. Dos reais, eu tiro os irracionais negativos. Esse número está lá. Dos reais, eu tiro os racionais positivos. Eu tiro esse número também. Último, menos raiz de 2,777. Então, vou colocar aqui menos raiz de 2,777. Isso é uma dízima periódica. E dá para escrever como 2 mais 7 nonos. Tirando o mínimo, 2 vezes 9 dá 18, mais 7 sobre 9. 18 mais 7, 25, sobre 9. Então, vai dar menos, raiz de 25, 5, raiz de 9, 3. Menos 5 terços, que é um número racional menos. O menos 5 terços é um racional menos. Não é natural, não é inteiro. Racional menos, sim. Dos racionais, tira os inteiros, como ele não é inteiro, ele continua no conjunto. Irracional não. Dos reais, tira os irracionais, menos. Como ele é racional, ele continua no conjunto. Dos reais, tira os racionais mais. Como ele é racional menos, ele continua no conjunto. Terminado o exercício 35. Exercício 36. O valor numérico da expressão meio mais 1, 1/3 mais 1, 1/4 mais 1, até 1 sobre 1000 mais 1 é. Se você quiser um tempo para resolver sozinho, dê uma pausa no vídeo. Agora vamos resolver. Tenho aqui meio mais 1. Tirando o mínimo, vamos ter 1 mais 2, vezes 1/3 mais 1. Tirando o mínimo é 3. Vamos ter 1 mais 3. Tirando o mínimo aqui, mínimo é 4. Vou ter 1 mais 4. Tirando o mínimo aqui, 1000. Vamos ter 1 mais 1000. 1 mais 2, vamos ter 3 meios. Aqui eu vou ter 4 terços. Aqui eu vou ter 5 quartos. E assim vai indo. Vamos colocar aqui 1001 sobre 1000. Qual seria o elemento anterior aqui? Vejam que sempre o numerador é uma unidade maior que o denominador. Então, eu teria aqui 1000 sobre 999. Aí nós podemos perceber que isso aqui vai sendo simplificado. Então, esse aqui vai simplificar com esse aqui vai simplificar com o que estaria aqui. Então, qual é o resultado dessa expressão? Sobra 1001 sobre 2. 1001 sobre 4, sobre 3, 500, 501, 1001 sobre 2. Resultado, alternativa E. Terminado o exercício 36.